Olá, pessoal! Estamos no ar com mais um episódio do Conecta Cash. Hoje falamos de gestão condominial, de uma forma simples, prática e eficaz. Eu sou a Larissa e junto com a Diomara vamos trazer um tema que importa para todo mundo que vive ou trabalha em condomínio. Como fazer benfeitorias sem pesar o bolso de ninguém. E para isso, trouxemos dois convidados que entendem do assunto, que estão há anos na área condominial. Sejam muito bem-vindos, Giovanni e Denilson. Obrigado, Diomara, muito obrigado pela oportunidade de estarmos presentes aqui para apresentar nosso trabalho para o pessoal, para os outros síndicos, dar uma instrução. Eu estou no mercado condominial já vai fazer uns 13 anos. Comecei como síndico profissional, diferente de muitos que começam como um síndico morador, Então eu estou nesse mercado sempre estudando, buscando conhecimento, workshops, feiras, sempre estudando é importante, Porque o mercado está em constante evolução. Então eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui para cooperar com todos os síndicos da área condominial. A gente que agradece, é uma honra ter você e ter o Denilson aqui para compartilhar um pouco do conhecimento de vocês com a gente. Maravilha, meninas. Obrigado pela oportunidade, ao Cono Conecta, pela oportunidade de mostrar, levar conhecimento a todos que estão nos ouvindo aí. Meu nome é Denilson Neves, estou há 15 anos no mercado condominial, como síndico profissional. Iniciei também como síndico morador, que hoje a gente tem uma empresa que faz gestão de condomínios e para levar conhecimento e comodidade para os moradores e segurantes. E quantos condomínios vocês atendem hoje? Eu estou atendendo hoje em torno de 18 condomínios. É condomínio. E você? Alguns? Alguns condomínios. Eu atendo 26 condomínios, Temos uma equipe para atender esses condomínios, é claro, sozinho a gente não consegue fazer essa gestão. Temos uma equipe de trabalho para poder atender com qualidade todos esses condomínios. Que legal. E para a gente começar, uma dúvida que a gente vê que acontece bastante entre os condôminos é a diferença entre melhorias e benfeitorias. Se vocês pudessem explicar ali um pouco para a gente, o que de fato é benfeitorias dentro do condomínio? Certo. As benfeitorias são tudo aquilo que agrega valores, são inovações, e algumas otimizações de áreas já existentes, Então, as melhorias, eles vêm agregar valores ao imóvel dos condomínios. É o caso de você colocar um mini mercado, de você colocar uma área churrasqueira, um espaço gourmet, um pet place. Isso tudo vem agregar e vem trazer mais comodidade e valores ao imóvel dos nossos condomínios. Que difere muito de manutenções, tipo, manutenção de calçada, manutenção de fachada, manutenção não vai agregar nada, é uma obrigação sua para não depreciar o valor, E benfeitoria, de fato, então, não é só a construção, não é só construir algo, também é trazer o mercadinho, ele tá muito em alta hoje, e eu trabalho no ramo condominial, mas eu não via o mercadinho como uma benfeitoria, Eu achei que era mais um investimento para dentro do condomínio, e é muito legal saber que o mercadinho também se encaixa como uma benfeitoria. Sim, por isso tudo que você vai fazer de plantação que não seja costumado do condomínio, que vai gerar algum valor, é importante sempre você passar em assembleias e respeitar os quórums, para fazer essas implementações. A própria legislação ali, ela é clara nisso, a convenção já traz, isso tem que ter muito cuidado ao passar em assembleias, ter o quórum respeitado para evitar dor de cabeça lá na frente. E como que é a reação dos moradores quando vocês propõem essa melhoria ali dentro do condomínio, essas benfeitorias? Porque vai onerar a taxa condominial, Então não são muitos moradores que acabam aprovando, É difícil eles verem de início, a gente vê muito isso, que é difícil eles perceberem de início que fazer uma melhoria agrega também no valor do imóvel. Então, a gente queria saber um pouquinho como que vocês levam isso para eles. Ótima pergunta, Larissa. Antes de você levar a conhecimento dos moradores a benfeitoria, você precisa entender qual seria a necessidade dessa benfeitoria. Se ela é voluptuária, se ela é útil ou se ela é necessária, Esse é o primeiro passo. Necessária é tudo que precisa ser feito sem o não da Assembleia. Precisa passar pela Assembleia, precisa de aprovação, sim, mas você precisa levar para o morador que isso é necessário refazer. Por exemplo, uma obra de recuperação de fachada. Você precisa não só embelezar a pintura da fachada, mas você precisa tratar ela também, porque a partir de certo tempo, com aquela estrutura, ela começa a ter infiltração, começa a ter umidade.
na parte de ferragem daquela estrutura, então é uma obra necessária. E alguns moradores veem só como beleza. Só como Não beleza, na parte- exatamente. E tem um custo alto isso, né? Então você precisa vender essa benfeitoria para os moradores antes de você. Porque se você chega numa assembleia e apenas demonstra para eles valores, só coloca o valor que vai custar aquilo lá, isso vai assustar o morador nessa situação, né? Então você precisa vender essa benfeitoria, você precisa remodelar, você precisa especificar certinho qual a utilidade dela para aquele condomínio. E eu acho que não basta ter só boas ideias, né? Olhar ali e, né, a cabeça do síndico imagina uma coisa, mas como que vocês levam isso para apresentar aos moradores? Como que vocês levam? Vocês levam projetos? Como que vocês trazem isso para que ele de fato faça a aprovação? Na realidade, a gente sempre busca os projetos e o embasamento, né, adequado de cada obra que vão ser realizadas, né? Então a gente leva todo esse embasamento. Eu, particularmente, cada síndico tem sua maneira de trabalho. Eu sou muito visual, né? E eu acredito que muitas pessoas também. Então nós precisamos ter aquilo ali. Então eu trabalho muito com data show, com vídeos, assim, eu acho muito importante. E junto com isso, né, já apresentar todos os orçamentos, baseando sempre no mesmo material ali para fazer esses orçamentos para não ter tantas discrepâncias. Haverão algumas alterações ali, opiniões diferentes de engenheiros sobre isso, né? Então é importante quando a gente levar e fazer uma previsão financeira disso. Porque você pode usar lá, se você tem previamente planejado o fundo de obras com valor X, ou se você pode disponibilizar uma parte do fundo reserva com a Assembleia aprovando, mas a maioria das vezes a gente enfatiza sempre o suporte que a gente consegue com as próprias empresas garantidoras. Porque a maioria dessas obras que são necessárias são dispendiosas e vai acabar pesando no orçamento. A maioria dos parcelamentos é em 3, 4 vezes ali que as empresas fazem. Então a gente geralmente apela bastante para as garantidoras porque podemos fazer o pagamento até 36 vezes. E a ideia é não onerar a taxa de condomínio. Todo mundo quer fazer o trabalho. Sim, Isso é fato. Mas o bolso pode pesar. exato. E falando em orçamento, quantos orçamentos que vocês levam para a Assembleia? E como que vocês fazem filtro ali para levar esses prestadores de serviço? O importante é a gente ali focar, né? Fazer um memorial dos materiais que eram necessários para que seja tudo equiparado ali na cotação em si. Porque o que deve ser diferente ali é só a metodologia da aplicação do próprio engenheiro que vai fazer. Não existe uma regra, tem que levar 3 orçamentos e tal. Não tem nada na legislação que impute isso, mas é uma questão, né, moral. É importante ter opções, né? Não só 3, 4, 5. Então você tem que levantar referência das empresas, consultar processos, consultar uma série de situações para que possa colocar uma empresa idônea e séria de mercado para isso. Então a gente pode apresentar todos em uma assembleia. Eu particularmente prefiro, né, montar uma equipe de condôminos ali, né, uma comissãozinha para que possam avaliar, entender e filtrar e separar os 3 melhores aí, convocando a todos numa assembleia com esses pré-selecionados para que possam explicar. Porque nada melhor do que um técnico na área e responsável pelo serviço ser feito, Apresentar. se manifestar e apresentar. É muito importante isso. E eu não sei se é de conhecimento de todos, mas a garantidora, além dela garantir 100% da receita, que já é um trabalho muito importante para os condomínios, de fato faz essa antecipação para obras, né? E a gente vê ali que facilita bastante. Eu queria saber um pouco da experiência de vocês. Vocês já tiveram que usar essa modalidade da garantidora para aprovar? Como que foi ali para mostrar para os condôminos? Bacana a tua pergunta. Eu passei por uma situação num condomínio em São José dos Pinhais, onde o síndico abandonou o condomínio e tinha uma notificação do meio ambiente, uma notificação pesada, onde não foi cumprido o prazo e o condomínio estava prestes a receber uma multa de 50 a 500 mil reais, para vocês terem uma ideia. Um condomínio de 8 unidades, não tinha caixa e era uma obra necessária e urgente para fazer, né? Quem que nos salvou? Foi uma garantidora, porque nós não tínhamos como chamar aquele capital de 22 mil reais para 8 unidades do dia para a noite. Foi onde a gente aprovou uma assembleia de emergência, né? Uma assembleia de 2 dias foi chamada, aprovamos ali a garantidora e em seguida, com a ata registrada, nós conseguimos fazer o aporte com a garantidora, conseguimos fazer essa obra, conseguimos eximir o condomínio dessa multa e conseguimos resolver toda a situação e todo mundo ficou feliz. E parcelamos em 24 vezes. E ao contrário do que o pessoal pensa, fazer essa antecipação com a garantidora é simples, né? De fato, precisa só ser aprovado em assembleia e não tem burocracia. Fez ali a aprovação em assembleia, a gente faz a antecipação e o parcelamento ele vai no próprio boleto, né? Então, a gente vê também que tira o sufoco que o síndico sente ali na hora que precisa de fato aprovar uma obra. Exatamente, porque assim, não tem como
fazer mágica, né? Você tem situações que você tem caixa, você consegue fazer um planejamento para uma benfeitoria. E tem situações que nem essa que eu citei, que você pega o barco andando e precisa resolver, né? A partir do momento que você foi eleito, você tem uma responsabilidade civil, criminal, né? O artigo 1348 diz que você tem mais de 144 responsabilidades. A partir do momento que você foi eleito, o BO tá no seu polo, né? Exatamente. E vocês já chegaram a fazer alguma benfeitoria assim garantidora? Porque é um risco, né? Olha, dentro dessa jornada eu já fiz com garantidora, sem garantidora, então a gente tem um bom know-how, acredito que o Denilson também tenha, mas uma coisa você tira disso tudo, né? A garantidora hoje em dia é fundamental nisso, né? As obras que a gente fez, né, sem as garantidoras, né, a grande maioria nós tivemos problemas durante a sua execução ali com relação a aportes financeiros e pagamentos, porque muitos não entendem a necessidade de um planejamento, ou seja, de curto, médio ou longo prazo para fazer tal execução. Então, ante a emergência e a necessidade, a gente faz um aporte de capital e ainda faz um parcelamento para aportar mais umas 5, 6 vezes. E é incrível, sempre vai ter pelo menos ali uns 3, 4% ali, chutando baixo, lógico, que não vão suprir. Isso vai fazer o quê? Vai me dar problema junto à empresa, porque eu não vou ter como marcar e sustentar isso, entendeu? E geralmente é um valor muito mais alto, porque o rateio que se faz ali desse aporte, ele acaba subindo muito. Já as que a gente fez com a empresa garantidora, não tem problema, porque é 100% garantido. Sim. O dinheiro está lá, no dia, no prazo, a gente consegue fazer uma programação, efetuar pagamento e manter tudo em ordem. Né? É essencial hoje em dia ter, né? Até nos condomínios que a gente faz a implantação no condomínio, eu já levo de imediato garantidora para que inicie a vida condominial com a garantidora, porque você não sabe como o condomínio vai ser dali para frente. É muito importante. Sim. E você, Denilson, já teve alguma experiência sem garantidora? Se arrependeu? Como é que foi? Não tive nenhuma com arrependimento, até porque, pela experiência que a gente tem, a gente precisa fazer um planejamento. Não tem como. Ou você faz um planejamento bem feito, ou você vai pro aporte da garantidora. Não tem o meio termo pro síndico profissional, né? Então, assim, a gente não pode depender do morador. O morador hoje ele tá bem, ele tá pagando as suas taxas, e de repente ele passa uma situação particular na sua vida E a taxa de condomínio é a ele primeira. para de pagar. A primeira coisa que ele para de pagar é a taxa do condomínio. Primeira coisa, ele vai comer, ele vai, né, pagar até outras coisas fúteis, mas deixa a taxa do condomínio. Então a gente não pode depender disso. Então ou a gente faz um planejamento a longo, a curto e médio prazo, como diz o Giovanni, ou nós corremos diretamente para a garantidora para poder não ter esse problema no meio do percurso, né, de uma benfeitoria. O que eles não podem deixar de pagar é a parcela do iPhone. O condomínio tá tudo certo, mas o iPhone tem que pagar, né? Incrível. Então a segurança da garantidora não é só de fato fazer essa antecipação para obras, é ter a certeza que todos os meses vai ser recebido 100% da receita, A né? gente não se preocupa mais com inadimplência, né? E o bom de usar essa modalidade de serviço de antecipação para benfeitoria é que vocês conseguem negociar com os prestadores de serviço, com o material, e sai bem mais em conta, né? Do que programar ali uma benfeitoria, porque sempre vai ter reajuste. Se programar daqui 2 anos para fazer, às vezes acaba duplicando ali o valor, né? Exatamente, e o mercado não é muito estável, né? É muito encargo, muito imposto e crescente. Então, por isso que é importante a gente poder fazer essa negociação direto com o próprio contratado, né? E falando um pouco disso, do mercado ser bem, né, dinâmico, se a gente pode falar assim, já aconteceu com vocês, eu até presenciei, de aprovar um valor, um orçamento em assembleia, e aí no outro dia o prestador de serviço desistir? Como que vocês fazem? Para onde vocês correm? Deixa eu pegar que já aconteceu comigo, né? E eu mudei a forma de trabalho. Antigamente eu aprovava orçamentos em assembleia e hoje eu aprovo um teto de gasto. Então eu faço ali alguns orçamentos base para ter uma noção, né, do que nós vamos gastar com aquela benfeitoria, e hoje eu aprovo um valor teto, né? Pode ser ali o orçamento mais caro, a gente coloca ali um valor teto, por exemplo, R$60 mil, e deixa ciente na assembleia que nós não vamos gastar aquele valor, poderá ser gasto, mas nós vamos tentar fazer orçamentos para gastar menos. Então hoje eu aprovo teto de gasto naquela benfeitoria, não aprovo orçamentos mais devido a essa situação. No outro dia, o prestador brigou com a esposa, fechou a empresa, desculpa, e acabou que não querendo mais fazer, aquela benfeitoria que foi aprovada, que já estava em ata registrada. O nome da empresa também está em ata registrado, aí não tem o que fazer, de fato tem que fazer uma nova assembleia, né? E mesmo assim também, hoje em dia, a maioria está fazendo para você de teto, né? Mas eu não sei se você já passou por isso também. Eu passei por questões de a gente fazer a aprovação com os orçamentos e o pessoal aprovar o teto que a gente estipulou,
e as empresas declinarem. Aí a gente vai fazer uma nova avaliação de mercado para tentar enquadrar, e você não enquadra, o valor apresentado foi muito baixo comparado com o que é efetivamente. Por isso que é muito importante tocar naquele assunto de fazer um memorial descritivo. Se você faz um memorial descritivo, procura um profissional para te auxiliar nisso, muitas vezes você não vai fugir muito do valor, né? Você vai ter um memorial descritivo, você vai chamar o fulano, o ciclano e tal. Tá aqui o que nós precisamos, essa é a marca de tinta, por exemplo, esse é o material que nós vamos usar para impermeabilização, e aí não vai fugir muito dos valores, né? Porque assim, não existe mágica. Ou os valores não vão ficar muito longe, né? Vai mudar de empresa para empresa, é claro. Sim, mas fazendo um memorial descritivo, você foge desse erro, né? E fica mais fácil, né? Depois a gente pode fazer um enquadramento. E os materiais, vocês pedem para cada orçamento ser o mesmo? Ou não? Cada um usa a tinta que quer, cada um usa o material que quiser? Para você ter conformidade nos orçamentos, é importante fazer um memorial descritivo e colocar ali, por exemplo, uma tinta Sherwin-Williams. Estou aqui fazendo propaganda, mas é a tinta top do mercado. Se você vai fazer um orçamento com a empresa com essa tinta, a outra pode fornecer uma tinta de segunda linha e acaba tendo discrepância nos valores no orçamento. E isso acaba afetando também, com outro ponto também acaba afetando, o conhecimento que o engenheiro vai aplicar ali, porque cada engenheiro vai poder ter uma sugestão diferente de aplicação de cada material, né? Eu passei por isso referente a um produto impermeabilizante muito bom, e teve divergências entre os engenheiros quanto à aplicação daquele material. Não, tal material melhor, não, esse é o que vai funcionar. Então são coisas mínimas que irão fazer essa diferença. Mas aí, de fato, cada um explica o seu ponto na própria assembleia. Isso, na própria assembleia, para que possam entender. Mas como a gente conversou, passou ali, o memorial tem que estar bem detalhado. Isso. Bem detalhado. E assim, já dando um suporte para os síndicos que estão iniciando, muitas vezes a gente não tem esse conhecimento, você adquire com o tempo, né? E você não domina todas as áreas também. Então é importante procurar um profissional de confiança que dê esse resguardo, que dê esse apoio ao síndico, né? Para fazer essas benfeitorias. Uma coisa é você fazer uma troca de 2 metros de piso, outra coisa é você trocar todo o revestimento de uma fachada, né? Que são valores altos que você não pode errar. Tem que ser uma obra certeira para que seja duradoura para muitos anos. Sim. É um investimento muito alto, né? Então, contem pra gente, é um case de sucesso de vocês. Aquele condomínio que vocês pegaram destruído e vocês se orgulham em contar isso e falar, eu consegui, claro, junto com a ajuda dos moradores, mas a gente conseguiu reerguer o condomínio e hoje é um outro condomínio. Eu tenho um condomínio que é o meu xodó, né? Eu assumi já há muito tempo ele lá no Cristo Rei, são 5 anos que eu estou lá. O Conselho Fiscal me procurou, né? Falou, Giovanni, a gente tá com um problema no condomínio, ouvimos falar de você, assim, 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 né? Vamos trabalhar conosco. Tivemos, participei da assembleia, ingressei. Aí a gente consegue fazer o levantamento do condomínio. É um condomínio que foi muito bom gerido, né? Tiveram lá muitas gestões fraudulentas e gestões que com muito pouco conhecimento, né? Então deu muito trabalho esse condomínio. Então a gente fazendo essa avaliação lá, foi incrível que a gente viu que com o valor arrecadado, a gente conseguiria fazer muitas coisas ali que eu elevaria enormemente o valor do condomínio, que nunca foi feito, né? Então em 5 anos, para vocês terem uma ideia de gestão, só com o apoio de que a gente conseguiria da parte financeira ali de obras e com o apoio da garantidora, com seu financiamento, onde a gente conseguiu enquadrar o valor das prestações dentro do meu teto de gastos, 5 anos sem aumentar, a gente fez o quê? A gente implantou lá uma churrasqueira coletiva, né, gratuita, livre para todo mundo lá, né, são 2 ali, todo equipado, salãozinho lá, show de bola. A gente conseguiu colocar academia no condomínio, conseguimos colocar um espaço gourmet muito bom lá. A gente conseguiu fazer todo o piso, trocar aquele piso antigo de granilha, né, por porcelanato, fizemos toda uma revitalização no hall de entrada, né, painéis de madeira, onde tinha aquelas coisas ridículas, de relógio de luz, elas tamparadas, meu Deus, colocamos um negócio de madeira bonitinho, você dá um cliquezinho, ela abre, gente, ficou lindo, né? Outro condomínio. Não, mudou tudo, né, fora arrumar as besteiras que foram realizadas por falta de conhecimento. A gente teve que comprar potencial construtivo, regularizar áreas, porque não teve assembleia para isso, não foi contratado engenheiro, uma série de situações. Então a gente teve muito problema. Hoje em dia o condomínio é outro, os moradores são felizes, né? Foi o primeiro condomínio que eu me emocionei assim já no primeiro ano, quando teve a reeleição, né? Que teve nova eleição de síndico, o pessoal levantou, começou a manifestar, né? A satisfação. A satisfação pelo que eles começaram a ver, porque era um condomínio que tinha uma horta.
Poxa, o condomínio que tem academia, tem espaço gourmet, churrasqueira, e ainda tem um projeto que a gente fez aqui, falta a cereja, que é o rooftop que a gente vai fazer com lareira e tudo. Vai ficar sensacional o negócio, o troço vai ficar lindo. Mas assim, é um condomínio que eu me orgulho muito, assim, virou meu xodó, porque foi muito judiado, mal gerido, né? O pessoal não sabia utilizar os recursos. E olha, sinceramente, o pessoal está muito feliz. Teve uma valorização média da última avaliação dos corretores que fizeram de cada imóvel ali, que chegou em torno de 12, 13 mil reais cada unidade, Nossa, para você ter uma ideia, né? bastante diferença. Super, super. Então, é aquela situação, a gente tem que fazer uma análise, né? Quando você ingressa em qualquer condomínio, com cautela, né? E ser assertiva. Por isso que a gente fala, é importante, né? Para todos os síndicos que estão iniciando na carreira, que estudem, busquem o conhecimento, entendam as normas técnicas, né? Acompanhem quando for fazer algumas obras os engenheiros, vejam o que estão fazendo, como está sendo feita. E essa é a chave, é você correr, se especializar, que assim você consegue ter vários cases de sucesso também. E é muito legal isso que você comentou, porque quando a gente fala em benfeitoria, em fazer um aporte com a garantidora, o pessoal logo de cara pensa, vai aumentar o valor da taxa de condomínio. E com o estudo, igual você comentou ali, é muito bom ressaltar isso que sim, tem como fazer um aporte com a garantidora sem precisar onerar de fato no bolso dos condôminos. Exatamente, e fazer a diferença naquele condomínio, não só em estrutura, né? Mas na vida de cada condomínio que está ali dentro. Isso é muito importante. E você, Denilson? Tem um condomínio que você se orgulha? Tem muitas histórias para contar. Muitos condomínios. Entre alguns livros. Quando se chama um síndico profissional para uma eleição, normalmente é porque o condomínio está sendo mal gerido, né? Ele está abandonado, está falindo. Teve situações que eu coloquei dinheiro da empresa para pagar água e luz para entrar, por exemplo, no condomínio, porque tinham cortado água e luz. Então são situações críticas que nós pegamos, né? Então a gente precisa ter muita raça aí no sangue. O que eu vou contar foi mais uma resolução, foi mais um rabo de foguete que eu assumi, que foi a situação de um telhado, né? Tava tendo muita infiltração no condomínio, na laje, um condomínio de alto padrão, de 8 unidades apenas, fica aqui na região do Água Verde. E quando eu assumi o condomínio como síndico, era um síndico locatário morador, eles tinham pago a benfeitoria total para o prestador de serviço. Isso no recibo, tá? Sem contrato, sem nada. E eu assumi aquele condomínio. E eles falaram, tem uma obra que vai acontecer aí, já está paga, já está rodando, logo ele vai começar. Eu comecei a buscar informações. Já faziam 2 meses que ele tinha recebido aquele dinheiro e ele dava desculpa que não tinha telha no mercado para iniciar o serviço. E nós temos fábrica de telha aqui, né, que alimenta o Paraná aqui próximo de nós. Então eu assumi a situação, deu um pouco de desgaste, foi 2 meses ali conversando, apertando esse prestador de serviço. Puxamos toda a capivara desse prestador, o contrato era um hortifruti, o CNPJ que estava no contrato. Então estava tudo irregular, né? Existia um contrato, mas estava irregular também, né? Resumindo, nós conseguimos resolver isso com o prestador de serviço, conseguimos que ele iniciasse a obra. É claro que nós refizemos o contrato, pedimos alguns documentos, né? Os cursos em altura, as ARTs e tudo mais. E o serviço iniciou. E eu posso dizer para você que nós resolvemos a situação, né? Com o valor que já tinha pago do condomínio. Foi o melhor telhado que foi feito hoje em todos os meus condomínios. O prestador ele era excelente. Ele só não tinha organização financeira. Inclusive, eu levei esse prestador para outros condomínios. Só que eu não paria adiantar para, né? Mas seria profissional. Nesses 13 anos, a primeira vez na minha vida que eu escuto que a empresa tinha um CNPJ de uma hortifruti. Tá explicada a salada que fizeram essa analista. Então, assim, o CNPJ da empresa estava todo irregular, tinha muito processo, então talvez por isso que ele não colocou o CNPJ que ele realmente tinha. Exatamente, para os moradores não pesquisarem e descobrirem o que tá. E o hortifruti, a gente descobriu que era da esposa dele, o hortifruti lá em São José dos Pinhais. Imagine o medo, né? Pesquisar o CNPJ do hortifruti, pronto, levamos um golpe, né? Sim, golpe. Foi esse. Espero que eles devem ter passado. E não entra nem aquela vantagem, né, de comprar pelhado a preço de banana. Isso, então através do conhecimento a gente conseguiu resolver essa situação, né? Estou nesse condomínio há 6 anos como síndico, né? O pessoal não pensa em me tirar de lá, porque a gente já resolveu várias questões e o condomínio evoluiu. Sim. E para isso que a gente está no mercado, para fazer a diferença. Como qualquer profissão, né? Todo mundo que entra tem que fazer a diferença. Bem feito. Sim. Histórias dessa área ali é o que mais tem, né? Síndicos ali, cada condomínio uma vivência, uma forma diferente. Os nossos condôminos, cada um tem um gênio. Cada condomínio é único, né? A gente fala que pode ser na mesma rua, pode ser tudo igual.
Mas cada condomínio tem um jeito de gerir e até os próprios atendimentos, eles têm que ser, de fato, a gente tem que se encaixar no condomínio muitas vezes, né? Exatamente. Síndico, a questão, eu digo que saindo da premissa que onde todos têm o mesmo conhecimento, seja legal, administrativo, financeiro, seja qual for, tendo isso, o que vai mudar é a questão de perfil do síndico. Né? Então é o síndico que vai fazer o perfil de cada condomínio, porque ele tem vocação lá, né? Tem que ter vocação a não ser muito normal, na verdade, né? Até hoje a gente não entende o que a gente consegue isso, né? Porque sim, realmente não sei o que acontece. Tem que ser masoquista, né? Ele tem que gosta do, né? Mas tem que ter um conhecimento bem amplo ali para não ser, né, enganado em vários pontos onde a gente contrata os prestadores de serviço, né? Você deve ter pego alguns que tentaram dar um nó, né? Sim, eu já paguei dinheiro da empresa para condomínio de golpe que eu levei de prestador. Isso lá atrás, que eu não tinha conhecimento, tinha tanta experiência, então eu paguei do meu bolso. Por quê? É uma responsabilidade que nós temos. Que, né, saiu do caixa do condomínio, não foi feito o trabalho, o dinheiro precisa retornar, né? Exatamente. E assim, para os síndicos que estão nos ouvindo, eu acredito que para ser síndico tem que ter vocação, sim. Por mais que ele tenha conhecimento administrativo, financeiro, jurídico, tem que ter vocação, porque a pressão é forte, sim. Por isso que muitos desistem e chamam sim de profissional para resolver os rabos de foguete, né? E tem que buscar conhecimento, como o Giovanni colocou, buscar conhecimento dia após dia, o mercado vem se renovando, nós temos novidades no mercado, condomínios mistos que estão chegando, né? Principalmente o litoral dos estados, e precisa buscar conhecimento, tá? Porque sem conhecimento você vai nadar e vai morrer na praia, como diz ditado. E a gente não pode ser sozinho, né? A gente tem que contar com toda uma equipe, uma administradora excelente, uma garantidora excelente e fundamental, né? Porque a gente precisa ter um suporte integral para que possa desenvolver o condomínio como um todo e o condomínio chegar ao ápice que a gente almeja, né? Sozinho ninguém consegue nada. Sim. E é bem importante ressaltar isso para todos os condomínios, para os síndicos, que são síndicos que moram dentro do condomínio. A gente vê que tem muitas situações que os síndicos simplesmente foram quase obrigados a virarem síndicos, né? E entender que vocês não estão sozinhos, né? Tem grandes empresas do mercado hoje, as empresas do grupo do Condo Conecta, os síndicos que estão aqui, que eu tenho certeza que ajudariam. Então, não se sinta sozinho. Se você precisar de alguma ajuda, entre em contato, pergunte. Às vezes pode parecer um desafio, mas em grupo tudo se resolve. Exatamente, é fundamental essa vivência. Ninguém está sozinho no mercado, né? O importante é focar nos profissionais mais adequados, capacitados e andar junto, né? Até porque a maioria do conhecimento hoje em dia a gente aprende por osmose, né? Fica tanto no meio que o troço vai absorvendo e quando você vê, você tá lá, né? E outra coisa que eu acho muito importante nisso é o síndico ter sua opinião própria e não aceitar muitas ideias porque a maioria aceita. Estuda, dá uma olhadinha, analisa, tem a sua opinião. Né? É muito importante isso para a carreira de qualquer especial síndico profissional que entrou no mercado está querendo, né, crescer nessa área, né? Muito importante. E para a gente finalizar, vocês têm alguma dica rápida para deixar para quem entrou agora na sindicatura? Não se desespere. A partir do momento que você entrou como síndico, a chave é não se desesperar e continue respirando, tá? Se cerque de profissionais que possam te auxiliar na tua demanda. É muito difícil o início de um síndico, mas porque o maior desafio é o conflito ali do dia a dia entre os próprios condôminos. Então você precisa ir exercendo ali o teu autocontrole, né? Você não pode misturar as coisas, né? Então é uma dica que eu aprendi a duras penas, né? Demorei muitos anos para aprender a ter mais tranquilidade nesse ponto para fazer as coisas acontecerem dentro de um condomínio. Exatamente. Foco, busca de conhecimento, persistência, essa é a palavra, seja persistente. Por várias vezes eu pensei em desistir, né? Mas eu tive persistência e a partir do momento que isso esteja fazendo mal para a sua saúde, aí você sim desista ou procura primeiro, né, uma consulta médica, procura profissionais, porque se estiver atrapalhando a sua parte, né, de saúde, parte mental, aí sim a orientação é você desistir porque precisa estar bem com o seu corpo. Bom, a gente está chegando ao fim de mais um episódio do ConectaCast e eu agradeço muito por vocês terem vindo, terem dedicado um tempo de vocês para trazer conhecimento para os síndicos e a gente agradece muito. Perfeito, gente quer que essa oportunidade está passando, o que a gente absorveu no decorrer da nossa jornada, né? Exato. Conhecimento precisa ser compartilhado. Pelo menos eu carrego esse lema, né? Como eu tive uma pessoa que me auxiliou lá atrás para me trazer conhecimento, a gente precisa compartilhar no começo, né? Para quem está começando. É um círculo. Realmente, conhecimento tem que ser compartilhado. Por isso que estamos compartilhando com vocês. Se vocês gostaram desse episódio, compartilhe ali com um amigo síndico que está dando início, compartilhe nas redes sociais
E segue a gente nas redes sociais. E não esqueça, quando conecta, conectando pessoas.